no nosso primeiro assunto, a gente vai conversar sobre traumas que podem surgir por causa das relações de trabalho. Isso porque uma história causou uma surpresa essa semana. O CEO de uma empresa americana do meio imobiliário demitiu 900 funcionários de uma vez por uma videochamada que durou cerca de 3 minutos. O empresário pediu desculpas, mas manteve todas as dispensas. E depois desse episódio, muitos ex-funcionários falaram que o chefe foi rude ao anunciar essas demissões e relataram momentos no dia a dia em que eles sofriam com xingamentos, com humilhações. Vamos abordar então esse assunto do ponto de vista psicológico. O professor de psicanálise Ronaldo Coelho analisou essa situação e como que ela pode impactar a saúde mental. Vamos ouvir. Esse cenário ele remonta a um cenário medieval, né, de relações de suzerania e vassalagem. E isso em si já é um cenário muito ruim para a saúde mental, porque a pessoa se constitui subjetivamente com medo de não ter trabalho, não ter o que comer, e ela se coloca com uma autoestima muito baixa na vida, no mundo, achando que o seu chefe, o seu empregador, tem o direito de tratá-la de forma desumana. Doutora, aproveitando que a gente já tem um cérebro aqui na nossa frente, mostra como que a relação de trabalho abusiva pode afetar o nosso cérebro. Bom, a gente tem coisas que são extremamente importantes que ocorrem quando estabelecemos uma relação de trabalho. Não é à toa que a própria humanidade evoluiu e existem leis trabalhistas que tentam regular, na verdade, esse tipo de relação mais de perto. Porque, assim como as células do corpo humano, elas existem e cada uma delas tem uma função específica. Por exemplo, o músculo tem a função de fazer a contração muscular. O neurônio tem o papel de fazer sinapse e, por exemplo, criar memórias. O ser humano também ele se confunde com a sua função. Então, a gente precisa ter um olhar muito diferenciado para cada indivíduo em relação a isso. Quando uma pessoa sofre um trauma dessa monta, a gente sabe que ela experimenta isso na região do córtex pré-frontal, onde existe o gerenciamento da realidade, e aqui eu falo da memória de trabalho, da memória de curto prazo, entendendo o que está acontecendo, e o impacto pode acontecer de sobremaneira numa região profunda chamada hipocampo, onde o processo de memória acontece. A gente sabe que até essa situação ser digerida, o indivíduo entender que existe uma diferença entre a função que é exercida e o valor dele como pessoa, pode trazer problemas que muitas vezes vão necessitar de uma intervenção de um especialista para conseguir reconhecer isso e não permitir que o indivíduo, por exemplo, se tiver a tendência a entrar num processo de depressão, que ele venha cair numa abertura de um quadro clínico como esse. Agora, que tipo de sintomas a pessoa pode desenvolver falando de quadro clínico específico? A pessoa pode ter perda de apetite, perda de sono? Então, são inúmeros, né? A pessoa pode comer demais, ela pode comer de menos a partir desse momento, ter alteração no seu próprio dia a dia, no que se relaciona ao ritmo circadiano, então às vezes dorme demais ou dorme de menos, ficar relembrando aquele momento, tendo vivências com inclusive alterações físicas, como a sensação de palpitação, de boca seca, de falta de ar, tremores, angústia. E isso pode, na verdade, ser algo que é totalmente evitável, desde que você tenha um caminho para se conversar, estabelecer um diálogo de uma forma precisa e não simplesmente de uma forma truculenta, atravessar algo que é extremamente importante para a dignidade de qualquer ser humano, Muriel. Doutor, e além do impacto econômico, que é óbvio, por que o desemprego pode causar tanta preocupação? Porque tem um impacto social também, né? Tem. A gente sabe que, obviamente, existe a questão da sustentabilidade financeira e, geralmente, o empregado ele não sustenta apenas a si próprio, né? Existem pessoas que são dependentes, direta ou indiretamente. Então, existe um impacto econômico que é nítido. Mas, do ponto de vista de validar o seu papel no dia a dia, na sua vida, e aquela questão da própria autorreferência pode ficar comprometida, Muriel. E isso pode, na verdade, provocar um grande problema, porque o indivíduo pode ficar desacreditado e muitas vezes a forma de buscar um outro emprego, uma outra atividade ou até mesmo uma outra carreira, ela pode ficar com uma questão bem complicada em termos de autoestima. Por isso que é tão importante esse olhar, a gente precisa entender que as pessoas não são descartáveis, o projeto pode mudar, e enfim, mas a forma de se relacionar, de explicar, tanto para você atrair um trabalhador para perto de você, como também para dispensá-lo frente a um novo projeto, precisa ser visto com delicadeza e com respeito. Por isso, nesse caso, é bom também um acompanhamento de terapia, por exemplo, né? Sem sombra de dúvida, e a gente tem o papel, inclusive, da psicologia dentro do próprio mundo corporativo, por exemplo, né?
ajudando a gerenciar isso. A gente sabe que muitas vezes existem dificuldades emocionais e ninguém, na verdade, está imune em relação a isso, tanto para o empregado como para o empregador, e nessas relações hierárquicas, onde se confunde a função com o valor de cada indivíduo, isso fica muito, na verdade, exposto. Então, a própria terapia, o próprio entendimento psicológico dessa situação pode ajudar a amenizar esse grau de impacto para que, na verdade, a gente não tenha o nosso âmago sendo machucado.